Meu nome é Otávio Aragão, eu sou organizador do prêmio. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com vocês para mais essa viagem, né, por terras desconhecidas, indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve. E estamos aqui dando início à nossa primeira mesa de debate com dois caras que eu gosto muito, dois profissionais de larga estrada no cinema brasileiro e na televisão também, Rafael Peixoto e Silvio Gonçalves. Se somar os trabalhos desses caras, acho que dá o quê? Dá uns 50 filmes, né? 50 entre trabalhos para a televisão e para o cinema. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês sobre como é a arte de contar histórias e ganhar dinheiro com isso, entrar no mercado. Porque existe um mercado para cinema e para televisão, existe um mercado para ficção no Brasil. E esses caras vivem disso. Eles fizeram carreira disso. Então, eu vou pedir para que o Rafael comece esse bate-papo, se apresentando, falando um pouquinho sobre a carreira dele, e depois a gente passa para o Silvio, para ele dar algumas ideias, algumas percepções de como é o mercado e como ele funciona. Então, por favor, Rafael, é com você. Oi, gente, boa tarde. Sou Rafael Peixoto, sou roteirista. Comecei minha carreira, na verdade, como músico, e depois caí na publicidade. Fiquei na publicidade durante muitos anos, fui curador do Centro Cultural Banco do Brasil, fiquei na publicidade muitos anos, 20 anos. E um dia eu cansei de vender lixo para criança, fingindo que era ouro, e falei, não quero mais fazer isso. E aí eu resolvi trabalhar com roteiro de TV e cinema, mas eu não avisei isso para ninguém, eu não conhecia ninguém, então eu me estropiei e continuei vendendo lixo como se fosse ouro durante um tempinho, porque não pagava as contas. E aí eu fui procurar uma maneira de entrar nesse mercado. Hoje eu estou dentro, tenho 4 filmes, 6 filmes, na verdade. Desses 6, 2 estão produzidos em pós-produção. Um deles está indo ao mercado agora. Sou roteirista-chefe do programa Quem Quer Ser Milionário, do Luciano Huck. Vocês devem ter visto, fazendo isso já há 3 anos. E tenho feito outras coisas para a TV também. E para a gente já jogar um balde de água fria, é muito, muito, muito difícil. E para poder jogar um incentivo para vocês também é muito, muito, muito legal. Porque hoje as pessoas me pagam para fazer o que eu faria de graça. E isso é um privilégio muito grande. Você poder ser pago para alguém para fazer o que você faria de boa, assim, sabe? Tanto que minha mulher chega para mim e fala, cara, você continua trabalhando? Eu falei, é porque eu estou me divertindo, e é verdade. Então, assim, como eu entrei nesse mercado? Eu vinha da publicidade, isso facilitou um pouco, porque a publicidade já mexia com escrita, e quando eu decidi voltar para o roteiro de TV, eu não conhecia muito as pessoas. Então, a primeira dica que eu dou é, precisa se qualificar, muito, muito. Um bom roteirista, ele é nerd, ele gosta de ler. Eu digo, inclusive, que fez muito mais diferença para a minha vida como escritor os livros que eu li e os quadrinhos que eu li do que os filmes que eu vi. Então, Dostoiévski é mais importante para mim do que Marvel. Aliás, Marvel não tem importância nenhuma para mim. Dostoiévski tem. Então, acho que a primeira dica é essa, assim, tem que se capacitar. Depois, você tem que ser muito estudioso e muito profissional, porque o mercado é muito competitivo, as pessoas são muito boas. Então, o pessoal fala, o roteiro brasileiro é ruim, isso é mentira, o roteiro brasileiro não é ruim. Os roteiristas brasileiros estão entre os melhores do mundo. Um roteirista de novela, para vocês terem uma ideia do volume de trabalho, tá? Um roteirista de novela escreve por dia, um capítulo inteiro de novela. Uma novela, ela sai do papel para ser gravada, editada em 3 dias. Ela é escrita num dia, gravada no outro, editada no terceiro, ela está pronta. Então, não é qualquer roteirista que consegue escrever 42 minutos de arte, como a gente chama, né? 42 minutos de texto todo dia. O roteirista de novela faz isso. O programa que eu faço, geralmente, a gente escreve segunda e terça, na quarta ou quinta ele é gravado e no domingo vocês veem o programa. Então, isso é um ritmo de trabalho insano e aí só a gente que está muito preparada para fazer isso consegue. Então, a primeira dica é se prepare, vai estudar. Hoje em dia tem uma vantagem muito grande, quando a gente era novo não tinha internet. A internet começou, já era adulto. Hoje em dia na internet você tem tudo, você pode aprender tudo na internet. Isso é uma grande vantagem, você tem cursos, enfim, não tinha nada disso. E eu fui aprender lendo livro, fazendo curso, enfim. Já tinha internet quando eu mudei, mas foi difícil, foi bem difícil. E a outra dica que eu dou, que acho que é talvez a mais crucial para entrar no mercado, não é tanto sobre talento, nem tanto sobre quanto você escreve, mas é uma coisa que a gente estava falando agora no almoço. Ser roteirista é um misto de resiliência, de você saber que você vai levar 100 nãos na cara até você vender um filme, às vezes 150. Assim, você vai, e não estou exagerando não, gente, é sério. Uma vez eu fiz uma média.
Para cada projeto que eu conseguia uma entrevista, eu tinha mandado uns 20 e-mails que não deram em nada. De cada 10 entrevistas, eu conseguia, de 10 ou 15 entrevistas, eu conseguia um trabalho. Então, assim, você leva realmente 100, 150 portas na cara até você conseguir um trabalho. Então, a resiliência, com o outro lado, que parece que é o oposto da resiliência, porque quem aguenta uma pancadaria dessa, tem o couro duro, e por ter o couro duro, a gente acha que a gente merece coisa boa. E aí vem o segundo lado, que é o roteirista tem que estar sempre preparado para ouvir o outro, porque o cinema é uma arte colaborativa demais. Então, tudo que a gente faz com outras pessoas, e se a gente é refratário, a gente está falando sobre isso agora no almoço, se a gente é refratário ao que as pessoas vão contar para a gente, as pessoas não vão querer trabalhar com a gente, elas vão falar, esse cara é um metido, não ouve a gente, não quer fazer a coisa funcionar. Então, a gente tem que estar preparado para persistir e para poder ouvir o que as pessoas têm a falar, para que a gente possa criar uma arte juntos. Então, quando você consegue unir esses elementos, disciplina, a disciplina de escrever todo dia, sabe? Não existe esse papo que a gente tem, eu estou com bloqueio criativo, eu não consigo escrever, isso não existe, para a TV isso não existe. Você tem um texto para entregar, você vai ter que entregar. Não tem esse papo. Assim, eu costumo dizer que bloqueio criativo sucumbe a duas coisas, prazo e um cheque esperando você, um Pix. O Pix é o melhor remédio contra bloqueio criativo. Se você vai receber e você tem que entregar para receber, você vai entregar. O Pix quebra qualquer bloqueio criativo. Então vai lavar louça. Eu costumo lavar louça. Eu gosto de lavar louça. Quando estou bloqueado, eu vou lavar louça. Então, assim, a gente precisa ter a resiliência, a disciplina de não perder prazo. Quem perde prazo não fica no mercado. Não fica no mercado. O estudo. E aí vem a sacada. Como é que você vai entrar nesse mercado? Você vai ter que conhecer as pessoas. E o mercado do audiovisual inteiro no Brasil deve ter o quê? 2.000 pessoas que decidem se isso? Menos. E todas elas se encontram no mesmo evento que é o Rio Content Market, aqui no Rio de Janeiro. Então, você tem que se preparar, custa dinheiro entrar no mercado, é difícil entrar no mercado. Então, assim, quer entrar no mercado? Junta uma grana, começa a participar dos eventos, vai atrás das pessoas, conversa com as produtoras, vai saber o que as pessoas estão falando, quem são as pessoas. Quando eu comecei, eu não conhecia ninguém. Aí eu fazia uma coisa que eu aprendi na publicidade, que é um negócio chamado carômetro. Eu ficava pesquisando na internet quem era o fulaninho, quem é o executivo da HBO. É a Maria Ângela. A Maria Ângela vai ver isso e vai ficar puto, mas tudo bem. Era a Maria Ângela, por exemplo, que era executiva da HBO. Maria Ângela estava lá. Eu ia pesquisar que era a cara da Maria Ângela, botava lá, aí eu ficava stalkeando a Maria Ângela um tempo para saber o que ela fazia, para onde ela ia, não sei o quê. Aí eu chegava no evento e falava assim, Maria Ângela, tudo bem? Como é que você está? Não sei o quê. E o brasileiro tem essa coisa de ter vergonha, sabe? De dizer que não te conhece. Ele fica tímido, né? Aí ela ficava naquela dúvida assim, Rafael, roteirista, menina, é verdade, nunca tinha me visto na vida. E funcionava, e de repente a pessoa estava me conhecendo, então um pouco de cara de pau faz parte também. E aí eu fazia isso, ia para os eventos e comecei a me encher o saco das pessoas no evento, com uma certa precaução, você não vai encher o saco demais, senão as pessoas não vão querer olhar na sua cara. Mas você insiste um pouquinho, olha, eu estou aqui e tal, meu nome é Rafael, bababá. Cara, e isso começou a rolar, eu tive um problema grave, porque eu comecei a fazer isso velho, hoje eu tenho 47, 8, sei lá. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a virar para o roteiro aos 38, depois de passar 20 anos fazendo publicidade. Então, eu cheguei no mercado que adora a novidade, então quem é jovem está passando anos-luz à minha frente, e eu era um velho no mercado que só quer saber de novidade. Então, eu cheguei a ouvir coisas assim do tipo, mas você vai mudar de carreira agora, você tem filho, como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou te colocar numa sala de roteiro que o diretor da sala, o dono da sala de roteiro é quando você escreve série, né? O roteirista-chefe da sala é o cara que coordena aquela sala de roteiro. Como é que eu vou te colocar numa sala de roteiro que o roteirista-chefe tem a sua idade? Ele não vai se sentir bem de dar ordem para você. Então, eu ouvi coisas assim. E isso é muito difícil de você superar. Quando você é jovem, você passa essa barreira. O outro problema que você vai ter quando você é jovem é a falta de conhecimento. E o roteiro exige uma certa vivência. Então, assim, você vai precisar viver um pouco, vai precisar conhecer um pouco da vida, ou pelo menos imaginar o que é a vida. Se não tem como viver, eu aconselho viver. Assim, eu acho que a melhor ferramenta para o roteiro é você viver a vida, fora do celular de preferência. Vai viver a vida, vai sofrer, vai namorar cangalha, sabe? Vai achar o emprego errado, vai brigar com teus amigos, vai se rebelar da vida, vai fazer as coisas legais, que você viveu as experiências de vida, você vai ter o que colocar no roteiro, senão você não tem o que escrever. Porque todo personagem que está no roteiro é você. A gente, na verdade, fica se multiplicando pelos personagens, inclusive os piores, assim. Os vilões são a parte da gente que a gente tem vergonha e não conta para ninguém, sabe? São os vilões do roteiro da gente, aquela pessoa insuportável que você detesta, que é você mesmo. E aí você coloca lá. Então, assim, viver te faz ganhar experiência, isso não tem nada a ver com a idade, e facilita você entrar no processo. Então, assim,
munido dessa cara de pau, da disciplina, do estudo, vocês vão conhecer outras pessoas, o mercado está absorvendo, é um mercado difícil, é um mercado fechado, mas não é impossível entrar. E existe uma outra coisa no mercado, essa que talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar para vocês hoje. Hoje em dia você não precisa mais ter uma câmera profissional para fazer um filme, você pode fazer isso com o seu celular. Então, se você tem vontade de contar história, vá contar história. Pega o teu celular e grava, vai viver a tua vida, vai fazer as tuas coisas, pega o teu celular e faz. Chama os teus amigos para eles trabalharem para você. Vai ficar bom? Não, vai ficar uma porcaria. Porque, na verdade, todo roteiro que você faz, assim, eu escrevo profissionalmente agora, já tem 10 anos, e todo roteiro que eu faço, a primeira versão do roteiro é um lixo, eu tenho vergonha. E continua sendo um lixo, é um lixo melhor do que era no início. No início era um lixo assim que eu não tinha vontade nem de mostrar. Hoje é um lixo, pelo menos passa, mas assim, toda a primeira versão de um roteiro é um lixo. Então, se você tem vontade de contar a história, e você abre seu coração e você conta a sua história com o teu celular mesmo, você faz a coisa acontecer, é uma história verdadeira, porque você viveu experiências de vida e você não está mentindo para você mesmo. Você está se abrindo ali. As pessoas se comunicam quando você se abre. Você se abriu para elas, abriu tua verdade para elas, elas vão olhar para você e falar, cara, esse cara está falando comigo. Aí eles vão olhar para você, vão sentir o que você está sentindo, e vão se comunicar com você. Se você fez isso, se você se abriu, se você estudou, e se você tem a humildade de olhar aquilo que você fez e falar, nossa, que coisa ruim, gente, não vou mostrar isso para ninguém, porque está muito ruim, vou jogar fora e fazer outro, você está no caminho certo, porque a vida da gente é refazer. A vida de um roteirista é refazer. Eu, quando faço um filme, é normal eu escrever 8 versões do argumento, que é o filme em formato de texto, depois umas 10 ou 12 versões da escaleta, que é a cena do filme, e mais ou menos umas 8 ou 9 versões, já chegou a 13 de um roteiro de longa. Então, assim, quando um filme chega para vocês assistirem, tem mais ou menos 2.000 páginas de texto escrita por trás dele. Esse é o trabalho de um. Então, o nosso trabalho, basicamente, é refazer. Refazer significa você ter a humildade para saber que você está escrevendo mal e que você precisa melhorar, a resiliência de saber que só a tua vontade de fazer a coisa acontecer é o que vai fazer a coisa acontecer, porque ninguém vai te chamar, ninguém vai olhar para você e falar assim, cara, você é tão fofinho, vem aqui, escreve, isso não vai rolar. A única pessoa que faz isso é sua mãe. E nem minha mãe fazia isso comigo. Minha avó fazia, minha mãe não. Então, assim, ninguém vai fazer isso com você. É você que tem que insistir, tem que pedir, tem que ralar, tem que ir lá, se colocar no mercado, se mostrar. Tem que estar no topo da tua forma. Ah, como é que a gente consegue fazendo isso? Escrevendo, errando, jogando fora e escrevendo de novo. A pessoa me pergunta muito, Rafa, o que eu faço depois? Eu acabei de escrever meu primeiro filme, o que eu faço? Joga fora e escreve outro. Sempre respondo isso. Porque o primeiro roteiro é sempre uma porcaria. O segundo é uma porcaria menos. Você começa a ficar bom, no 4º ou 5º filme que você escreveu. E quando eu escrevo, nos meus tratamentos, os diálogos só começam a ficar bons no 5º tratamento em diante. Até o 5º tratamento eu nem cuido de diálogo, porque não vai ficar bom mesmo. Eu não encontrei o personagem ainda, ele não conversa comigo. Assim, você teve a resiliência de reescrever, a humildade de saber que o que você está fazendo é ruim. O que te exige senso crítico. Você só sabe que o que você está fazendo é ruim se você já leu coisa boa. Então, assim, se você não leu coisa boa, se a tua vida foi a vida inteira ver Marvel e DC, você está ferrado, velho. Você não vai saber que o que você está escrevendo é uma porcaria. Então, você precisa ter bagagem para escrever. E bagagem é muito fácil. Bagagem não custa dinheiro, não custa nada. Bagagem custa uma ida à biblioteca daqui, ó, do Senac. O Senac está aqui com a biblioteca. Só isso que custa. Dá um pulinho aqui, pegar um livro e ler. Pegar um streaming aí, ver os filmes bons no streaming, não só as porcarias que o pessoal vende aí para vocês. Pegou essa bagagem, humildade na cabeça, persistência, cara de pau, para fazer todo mundo olhar para você e fingir que já te conhece. E ficar stalkeando os outros aí. Aí você chega e consegue fazer uma carreira. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, não. Agora, na boa, nenhuma carreira é fácil. E é isso aí. Acho que é isso. É isso. Então, Silvio, agora é contigo. Eu queria ter visto essa palestra do Rafael há uns 15 anos atrás, principalmente a dica do stalkear cabeças de streaming. Boa tarde, gente. Meu nome é Silvio Gonçalves. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou roteirista, porque isso é uma coisa que eu quis a minha vida inteira. Mas eu não gosto da palavra roteirista. Eu gosto muito de screenwriter, porque o termo em inglês lembra muito mais a gente que o roteirista é, antes de mais nada, um escritor. A gente escreve. Então, eu já tive conversas em que alguém chegou em algum momento e perguntar: e quando você vai escrever alguma coisa? Quando você vai escrever um livro? Mas, gente, eu escrevo todo o tempo.
O roteiro é apenas uma outra forma de você contar histórias, né? Você primeiro precisa ser um escritor, depois você precisa aprender a formatação, as técnicas de roteiro, a estrutura de roteiro, porque os filmes eles têm uma duração determinada, ou as séries, ou as novelas. Então, a estrutura, o tempo, o timing é muito importante para roteiro, e essa é uma grande diferença em relação a você escrever, por exemplo, literatura, né? Você é muito mais livre no número de páginas que você tem para escrever, e o roteiro não. Quando o Rafael, por exemplo, falou que um roteirista de novela escreve 40 páginas por dia, cara, 40 minutos por dia, 40 minutos por dia são 40 páginas de texto. Porque em algum momento, a gente encontrou eu digo, a raça humana, mais especificadamente Hollywood, nos anos 30, encontrou uma forma, uma formatação que faz equivaler uma página de texto escrito a 1 minuto de filme. Isso facilita muito para a gente mensurar como está indo a tua história, né? Então, você imagina uma pessoa que escreve 40 páginas por dia, né? Então, o roteirista de novela é um herói. O roteirista de cinema, que é a área que eu trabalho, a gente é mais maratonista. A gente escreve durante muito mais tempo. E, de novo, repetindo uma coisa que o Rafael falou, a gente reescreve muito mais do que a gente escreve. Então, é uma coisa engraçada, porque quando você é jovem e imagina você um escritor, você um roteirista, tem muito aquela imagem de você sozinho, tarde da noite, com café, um cigarro para quem fuma, um uísque para quem bebe, pensando sozinho uma história, você e o universo. Isso até acontece, né? Até você pode... Há muitos momentos que você trabalha sozinho. Mas uma coisa bacana que eu descobri logo no começo, que eu comecei a trabalhar como roteirista, é que a gente está dentro de uma área audiovisual que é uma área de colaboração mútua e intensa. É uma arte coletiva. Quando você chega num set de filmagem, você vê isso de uma forma linda. É um exército do bem trabalhando em conjunto para fazer uma cena. Eu sempre que eu vou num set e vejo aquele bando de gente tentando transformar em imagens as bobeiras que eu escrevi, eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz. Eu penso muito nas pessoas que vão vir depois, sempre que eu estou escrevendo. Só que eu logo descobri que essa coletividade, frequentemente, ela existe também no momento de escrever, né? Na sala de roteiro, né? Que a gente chama sala de roteiro, que é cada vez menos uma sala, mas uma conversa por telepresença, por uma reunião remota, mas ela existe, muita gente falando ao mesmo tempo, ou é realmente, da forma física, várias pessoas pensando coisas juntas, né? A gente trabalha muito com brainstorming, né? Que brainstorming, né? Tempestade cerebral, que é você jogar a ideia e não ter medo do que você está falando, e as pessoas receberem o que você está falando também de uma forma positiva para encontrar uma coisa nova, né? Censura zero até um determinado momento. Quando eu trabalho em parceria, por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz de parceria foi o meu segundo roteiro. Meu primeiro roteiro foi escrito completamente sozinho, que é um filme chamado Sem Controle, de 2007, com o Du Moscovitch e Milena Toscano, que é um thriller. É um roteiro que eu escrevi sozinho, com participação do produtor, participação do diretor, da diretora, perdão, ao longo de provavelmente 8 tratamentos ao longo de um ano. Foi um roteiro mais demorado que eu já fiz. Foi o primeiro. Como o Rafael também falou, primeiro tratamento é sempre ruim, é sempre um lixo. Você não tem que se envergonhar dele, você tem que reescrever até ficar muito bom.
quando chama tratamento, que o correto seria chamar versão, cada tentativa nova de tornar aquilo bom. Então, vão várias, vai reescrevendo muitas vezes. Às vezes, vai numa direção de apenas melhorar. O que é ruim aqui são os diálogos, vão melhorar os diálogos, a estrutura está errada, o filme está demorando muito a começar, está com problema de primeiro ato, vamos arrumar isso no primeiro tratamento. Às vezes, você joga a história fora e começa no terceiro tratamento fazendo um outro filme diferente. Às vezes, como esse primeiro filme que eu fiz, a gente mudou de estilo, perdão, de gênero. O filme começou como um drama, tentamos uma comédia e chegamos no thriller. Então, tudo acontece ao longo dessas trajetórias. O segundo roteiro que eu fiz foi o SOS Mulheres ao Mar, foi o meu primeiro roteiro com um parceiro. E foi a minha primeira comédia. Eu tinha feito, entre o Sem Controle e o SOS Mulheres ao Mar, eu fiz uma série da Globo chamada As Brasileiras, uma produção do Daniel Filho. Foi em 2011, 2012. É uma série com 22 episódios, dos quais eu escrevi 6. E o que a série tinha de legal é que, assim, eu costumo dizer que é minha trapaça. Eu falo, eu fiz série. Não fiz série, fiz uma série de antologia que era curtas-metragens, cada um era um filminho. E era uma série que tinha uma pegada de comédia. Eu adoro comédia, é um dos meus gêneros favoritos, mas eu não tinha me preparado para escrever comédia. Eu até tinha um roteiro, que é uma comédia de horror, que finalmente, depois de 20 anos, eu acho que vai ser feita, no ano que vem, parece, mas não era uma comédia tradicional, não era, por exemplo, uma comédia romântica. E quando a gente fez As Brasileiras, eu tive que exercitar esse gênero, e eu adorei. Então, a diretora chegou e falou, poxa, queria fazer um filme num navio. Que é assim também, gente. Outra coisa que a gente pensa muito quando a gente ainda não começou a escrever roteiro profissionalmente eu vou sentar, eu vou ter uma ideia genial, vou escrever essa história, vou apresentar para alguém o roteiro pronto, e alguém vai filmar exatamente como pensei. Não acontece. E, frequentemente, a maioria dos projetos que eu participei foram ideias que, de uma forma ou de outra, foram trazidas. Não a ideia, mas uma encomenda de alguma coisa meio assim, ou alguma coisa meio filme tal, ou alguma coisa, quando não foi uma adaptação, realmente. Dos 15 filmes que eu participei, talvez, eu acho que 4 filmes são ideias que eu e meu co-diretor a gente teve e levou pronto o argumento e foi filmado bem parecido com o que a gente queria. Mas a grande maioria das vezes chega com uma encomenda mesmo. Nesse caso, a diretora, a Cris D'Amato, chegou para mim e falou, queria filmar num navio, porque é mais fácil, a equipe está toda ali, não vamos ter problema nenhum. Mentira, teve um monte de problema depois. Mas, problemas, inclusive, que eu tive que resolver enquanto se filmava, o pessoal estava no mar e eu estava em casa reescrevendo cenas, juntando cenas, matando personagens, fazendo toda coisa assim. Mas foi uma experiência incrível e, assim, aí, uma das coisas foi que eu trabalhei pela primeira vez em parceria com alguém, foi o Rodrigo Nogueira, e eu nunca tinha tido essa experiência. Depois trabalhei com mais roteiristas, eu trabalho muito com o Bruno Garotti, que é meu parceiro roteirista, meu sócio, e ele é diretor. Então, são os filmes que saem da gente, geralmente são muito controlados, a gente consegue chegar num resultado muito parecido com o que estava na cabeça da gente. A gente fez um filme chamado Eu Fico Louco, Os Dois Ricos de Amor, Diários de Intercâmbio, mais 2 estão vindo. Com todos os meus roteiristas parceiros, eu sempre tive a sorte de ter parceiros muito legais, e eu descobri que trabalhar em parceria é uma coisa que te liberta. Porque você pode chegar para o cara, entende? Porque quando você está lá, aquele cara lá à noite, com o café do lado, no meu caso, trabalhando sozinho, você tem aquele momento de, isso é bom, isso é legal, essa ideia é boa, essa ideia que eu acabei de ter, eu estou roubando de algum lugar, porque parece tão familiar com alguma coisa. Geralmente está. Né? Mas como você tem o parceiro para fazer todas as perguntas, cara, eu tenho uma ideia ruim, tá? Vou te dar uma ideia ruim. A resposta pode ser, isso é maravilhoso, essa ideia é incrível.
Ou a resposta pode ser, eu já vi isso em algum lugar, vamos checar. Então você se sente mais livre, mas quando você trabalha com o outro, principalmente se você tem uma relação de cumplicidade, de confiança no teu parceiro, né? Isso é mútua. Se não tem uma competição ali e tal, eu sempre tive a sorte de trabalhar com parceiros, com o Bruno, com o Marcelo Sabac, pessoas incríveis. E agora com a Marta Mendonça, que é da Globo também. E sempre é para frente, sempre é legal. Então, sempre me deu mais liberdade do que trabalhar sozinho. Trabalhar sozinho também é muito bom, porque você vai no teu ritmo, mas não tem que depender dos horários do teu parceiro, mas a parceria tem muitas vantagens. Me identifiquei muito com uma coisa que o Rafael falou, que é sobre prazos, né? O prazo é muito seu amigo para a criatividade. Porque essa figura que a gente imagina do roteirista sentado, o escritor, diante de uma página em branco, né? Aquela tira do Snoopy, era uma noite escura e tempestuosa e tal, e ele não sai daquilo. Na minha experiência, não acontece porque não há espaço para acontecer. Você precisa entregar. Eu digo que as duas melhores ferramentas de trabalho são a procrastinação e o prazo. São maravilhosas. Porque quando você está, principalmente em parceria, procrastinar não tem nada melhor. Porque não está acontecendo nada, então vamos tomar um café, vamos fazer uma caminhada, vamos ver um filme. É impressionante, mas pelo menos acontece comigo, com meus parceiros. 3 ou 4 horas depois de falar mal da vida dos outros, tem um momento que um vira para o outro e fala, se a gente fizesse isso aqui? Porque o cérebro, ele trabalha no subconsciente o tempo todo. A gente não tem como frear o cérebro. A gente tem como botar na frente do processo de pensamento empecilhos, outras preocupações, tensões que vão atrapalhar o teu fluir criativo. Mas se você deixar ele trabalhando, ele vai trabalhar. Por isso que acontece tanto com todo mundo, de acordar de repente com uma ideia na cabeça. Caramba, de onde veio isso? Eu sonhei? Não, você não deve ter sonhado. Apenas você encontrou num momento de relaxamento, que não tinha nada te pressionando, e a ideia veio. Né? Eu já vi estudos do número de ideias que as pessoas têm tomando banho, né? Ou caminhando, nadando, cara. Natação maravilhoso para ter ideia. Ou fila de banco, que não existe mais, mas quando existia, era incrível para ter ideia de história. Porque quando você está com um outro problema na frente, aquele que é uma coisa mais importante para você vai chegar. Então, assim, você tem tempo para procrastinar, que às vezes é fazer um outro trabalho de roteiro. Eu trabalho com mais de um roteiro ao mesmo tempo, eu vou para outro trabalho que está mais fácil. O procrastinar ajuda muito. E o contrário total do procrastinar, que era para ontem, você esqueceu. Esse é muito bom, porque você... Vivi Sumatem. Não, você se liberta de um monte de coisas que botam na tua frente, entendeu? Tipo, meu Deus, será que isso é bom? Será que esse diálogo está perfeito? Será que eu digitei tudo certo? Meu Deus, eu tenho que entregar essa coisa agora. Entende? Então, são duas coisas que ajudam muito. Sobre um pouquinho de processo de escrever, né? O objetivo de um roteiro é você contar uma história em imagens, né? É uma história audiovisual. Então, quando você escreve um roteiro, você tem que estar com muita atenção, muito focado na tua cabeça, que aquilo ali vai ser visto e ouvido, não vai ser lido. Porque muitos escritores iniciantes, quando começam a escrever, se anima com as rubricas, que são, como a gente fala, as descrições de ação, ou entra com uma linguagem mais elaborada, mais pomposa, como se aquilo ali fosse para ser publicado, e não é, gente. O roteiro, ele é uma carta ao diretor. Ele é uma proposta de forma de contar a história que você leva para o diretor. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, de não fazer o trabalho dos outros. Então,
Rafael me lembrou disso no almoço. Devia ter câmeras no almoço da gente, o papo estava muito bom. Rafael lembrou disso no almoço, que a gente não deve fazer, por exemplo, o trabalho do ator. Então, se você botar todas as rubricas de emoção para o personagem, agora o ator tem que falar com a cara chorosa, agora o ator tem que falar com raiva. Cara, se o ator é um bom ator, se o ator leu o teu roteiro e aprendeu um bom personagem que você escreveu, ele vai chegar no final da leitura entendendo melhor aquele personagem que você. E ele vai ser capaz de pontuar tudo no lugar certo. Se ele tem um bom diretor, que também tem a compreensão do roteiro, que também está na mesma página que você, que vai conduzir o ator para as emoções necessárias para a história, também você não precisa estar toda hora pontuando, deixa ele. Então, você pontua quando é muito necessário, principalmente quando é assim, alguma coisa que é fora do usual. Né? Aqui ele vai falar, ele vai rir, mas vai rir chorando, porque isso é importante para a história, porque ele vai ter ali algum problema, adiante você vai descobrir que ele chora quando ri, sei lá. A mesma coisa de direção. Quando você faz um roteiro, você tem que saber, o roteirista é bom que ele saiba toda a gramática cinematográfica, que ele saiba todo o funcionamento do set. É bom que ele saiba o que é um plano geral, o que é um plano médio, o que é um plano de conjunto, o que é um close. Ele tem que saber todas essas coisas. Mas ele não deve escrever nunca elas. O filme tem que estar na sua cabeça. E você tem que pegar aquele filme na sua cabeça e botar no papel, para outra pessoa ver o filme na cabeça. Então, você vai encontrar outras formas de falar isso. Então, por exemplo, em vez de eu escrever plano geral, nave de uma igreja, corta para close do noivo, corta para hiperclose de uma gota de suor, você vai escrever ali, assim, os noivos entram numa igreja ampla, com muitos convidados, você sabe que é um plano geral, você está vendo ali, não precisa escrever isso, plano geral. Né? Uma gota corre na cabeça do noivo, está ali a sugestão para o diretor, que ele vai seguir ou não, de que é um hiperclose. Então, você vai conduzindo a criação da imagem no teu texto. Da mesma forma, uma vez que ela está estabelecida na cena, você também não precisa ter os atores comentando aquilo. Né? Então, coisas que me irritam em roteiros de filmes prontos que eu vejo. Né? Nossa, que auditório incrível. Não, eu estou vendo o auditório. Eu não preciso ter um ator falando que esse auditório é bacana, porque quando está filmado isso, você está vendo que essa história é muito bacana. Quanta gente. Não precisa, entende? Isso vai estar na imagem. Então, você tem que tomar muito cuidado também no que diz, né? Do que o ator diz. A gente tem aquela máxima do mostre, não conte. Né? O quanto mais visual possível for o teu roteiro, mais ele vai realmente conduzir para uma experiência de cinema, uma experiência audiovisual. É isso? Muito bem. Pode ser. Não, eu acredito que vocês têm algumas perguntas, tá? Então a gente vai abrir para perguntas da plateia, tá certo? Podemos fazer uma... Como é que vai ser isso? O pessoal levanta a mão e pergunta. Muito bem. Então vamos lá. Começando aqui. Alguém tem questão? Cadê? Não estou vendo braço levantado. Cadê? Quem tem pergunta? Ele levantou o braço. Rapaz de cinza, rapaz de cinza. Ali? Ali, De verde. Tá chegando o microfone, não tá chegando. Fala aqui. Falar o quê? Pergunta qual trabalho que ele mais gostou. Fala. Pra me falar, pai. Qual trabalho você mais gostou? Pra quem você quer perguntar ele? Fala. Esqueci o nome dele. O careca? Uhum. Não.
Cara, assim, o trabalho que eu mais gostei foi um que não virou filme, que foi um filme que eu escrevi, que vai ser a minha estreia como diretor, que é um filme de terror, chamado A Casa da Rua 7. De todos os roteiros que eu escrevi, foi o que eu mais gostei, porque é de terror, eu adoro terror. E o primeiro filme que eu escrevi, na verdade, era um romance que acabou virando um suspense quase terror, é o meu gênero predileto. Então, esse é o projeto que eu mais gostei. O Milionário é muito divertido, eu gosto. Eu gosto porque, assim, pô, você ficar fazendo pergunta nerd é uma coisa muito legal. Né? Meu trabalho é fazer as perguntas do Milionário. Então, esse é um trabalho muito legal. É um trabalho que eu gosto também. Tem mais uma perguntinha aqui. Boa tarde. Silvio, qual foi o filme mais famoso que o senhor escreveu? O filme mais famoso que eu já escrevi a gente conta. Antigamente, a gente media, até recentemente, a gente tinha principalmente produções de cinema. Recentemente, a gente está com muita produção de streaming, que a recepção é medida de uma forma diferente. Mas quando a gente contava, principalmente por o número de espectadores, os filmes que eu fiz que mais tiveram espectadores foram É Fada e Essa Mulher do Mar 2. Cada um deles esteve na fase de 1.700.000 espectadores. Sempre torci para chegar nos 2 milhões, nunca cheguei. Os 4 filmes que eu fiz fizeram nessa fase de 1.500 a 1.700. O Essa Mulher do Mar 1 também foi 1.600.000 espectadores. O É Fada, foram os que tiveram mais espectadores. Os dois SOS e o É Fada. Confissão de Adolescente, ele começou muito bem e caiu rápido o número de espectadores. É o tipo de coisa que acontece. O lançamento de um filme é tipo um lançamento de foguete. Assim, você dispara e torce para dar certo. Não é uma ciência exata. Muita coisa que a gente acha que vai funcionar super bem não funciona tão bem. Muita coisa surpreende a gente. O Exército Mulher do Mar foi uma surpresa enorme. E agora, com o streaming, nós sabemos que o Ricos de Amor principalmente, ele ficou entre os 10 mais da Netflix por muitas semanas em muitos países. E, embora o streaming não diga para a gente nunca qual é o número de espectadores que assistiu, faz parte da natureza do streaming isso. Como eles chamaram a gente para escrever o Ricos de Amor 2, a gente sabe que foi muito bem um. Eles estão oriçados aqui. Estão aqui animados. Deixa eu falar. Quem quer falar mais? Você? Vai fazer a pergunta? Ela está com vergonha ainda, ela não quer fazer. Vamos lá. Quer fazer? Vai fazer. Deixa que ele faz de novo. A história que ela, está filmando ela? Ela fez a pergunta, só que como ela não, né? Está trabalhando ainda o momento dela, entendeu? Aí ela falou no ouvidinho dele, aí ele vai falar. Qual o nome de quem? Do primeiro. Por dois. Dos dois. Vai perguntar para os dois. Quanto tempo demorou para inaugurar o filme? Para lançar o filme. Cara, então assim, vou te falar uma coisa bizarra. O filme pode ser lançado muito rápido, tipo você escreve hoje. Vou dar os exemplos que chegam aos extremos, tá? O Luciano Huck, a gente escreve segunda e terça, revisa a quarta, grava a quinta e vocês veem no domingo. Um filme, ou seja, uma semana. Um filme, ele pode acontecer nunca menos de um ano, tá muito difícil o filme acontecer com menos de um ano, mas geralmente você vai demorar uns 2 a 3 meses escrevendo, talvez às vezes um pouco mais, às vezes 6, e ele vai demorar 1 ano e meio, depois ele vai sair, porque depois que você filma, o filme demora entre 4 e 8, às vezes 10 semanas para ser gravado, dependendo da complexidade do filme. Então, e geralmente vai ter uns 2 ou 3 meses de pré-produção, que a gente chama aqui, antes de gravar. Então, depois que você acabou de escrever um monte de vezes, passou 6 meses ralando, isso partindo do pressuposto que já tem o dinheiro. Porque às vezes você não tem o dinheiro, você vai buscar o dinheiro, aí é um abraço. Mas assim, geralmente, aí só Deus sabe, fica a gosto de Deus. Mas geralmente, se você tem a grana, você escreveu uns 6 meses aí entre escrever e polir, talvez um pouquinho mais, 3 ou 4 meses de pré-produção, 2 meses de produção, e vai pegar mais uns 3 de pós, é um período de mais ou menos 1 ano e meio a 2. Agora, tem um filme que eu escrevi, olha isso,
eu escrevi em 2018, comecei em 2018, entreguei a última versão em 2019, eles iam filmar, veio a pandemia, não puderam filmar na pandemia, foi filmado no último ano da pandemia, que foi 2000 e nem lembro, 2020, foi filmado no final de 2020, quando o filme bateu na pós, o pessoal não conseguia montar o filme, que é uma outra coisa que é mais complexa, mas enfim, o filme não estava funcionando direito para montar, então a gente teve que voltar para pós, chamaram o roteirista de novo, e assim, este filme que eu escrevi em 2018, ele vai ser lançado no final deste ano, e a gente está em 2013. Então e assim, isso é um filme que tinha dinheiro e que foi escrito em 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. 6 anos. E você, qual foi o que demorou mais? Cara, tudo, rola tudo. Com a pandemia, teve um, que é o filme do Sérgio Malandro, Malandro Errado e Deu Certo, que a gente começou a escrever em 2017. Já foi demorado tudo, por questões da natureza do filme. E aí veio a pandemia e ele vai ser lançado, foi filmado finalmente, tá muito bacana. Tá muito bacana o filme. E ele vai ser lançado em janeiro, já tem data, eu não me lembro o dia, mas janeiro de 2024. O Excesso Mulheres ao Mar 2 foi muito rápido, porque o filme tinha ido muito bem, a gente tinha uma ideia para a continuação, a gente apresentou. No primeiro filme é uma produção da Disney, o segundo é da Universal, a Universal topou, e a gente precisava era muito refém do tempo, da disponibilidade das atrizes, né? Atrizes de novela, tal, a Giovanna Antonelli, a Fabíola Nascimento, a Thalita Caralta. Então a gente já tinha ali a data que a gente precisava filmar quando a gente começou a fazer. Então, terror. Então a gente fez muito rápido, mas tinha vantagem que era uma continuação. Foi a minha primeira experiência com uma continuação, que é um barato, porque vocês já sabem a embocadura das atrizes, já viu como elas falam seus personagens. Então, a gente criou muito em cima de personagens que a gente já tinha visto funcionar. Então, foi muito bacana. Mas o meu recorde mesmo de tempo de demorar se sair esse roteiro que eu citei aqui, que é uma comédia de horror que eu escrevi lá no começo, lá muito atrás. Acho que ano que vem ele vai fazer 20 anos que eu escrevi o roteiro. Então, e se tudo correr bem, filmando ano que vem. Então, tudo pode acontecer. É muito variável isso. Mas a média mesmo é levar cerca de 2 anos, do momento que você começa a pensar a história ao momento que ele sai em cinema. Essa é a média normal. É que tem uma coisa importante para falar desse processo aí, que é uma coisa que ninguém pensa, assim, e eu costumo falar isso, as pessoas não entendem. Um filme custa a mesma coisa que custa para você montar uma fábrica. Se você vai montar uma fábrica de geladeira, você vai gastar o mesmo dinheiro que custa para você fazer um filme. E uma fábrica de geladeira, você vai vender geladeira e você vai gerar 3 mil empregos. Ah, quantos empregos gera um filme? Um filme gera 3 mil empregos. Um filme grande, um filme como Mulheres ao Mar, eu tenho certeza, ou como Jardim de Gerações que eu fiz e tal, um filme desse, ele emprega diretamente de 500 a 600 pessoas. Indiretamente, chega facilmente a 3, 4 mil pessoas, facilmente. Então, você levantar dinheiro para fazer um filme é tão difícil quanto levantar um dinheiro para montar uma fábrica da Brastemp. Não é uma coisa que sai do dia para a noite. Então, quando vocês ficam vendo assim, eu estou vendo uma série hoje, cara, aquilo tem um mundo de gente por trás. A própria gravação do Domingão do Hulk, quando a gente grava o Quem Quer Ser Milionário, tem umas 150 pessoas trabalhando na equipe, no mínimo. No mínimo. Acho que só de câmera são 6 ou 7. Então, assim, o cinema também. Então, assim, é muita gente. E levantar esse dinheiro toma tempo. Então, assim, não é fácil. Você não estica a mão e aparece 6, 7 milhões do nada. É muito dinheiro. Então, para você levantar esse dinheiro, isso leva muito tempo. Então, quando o pessoal fala que o filme demora, ele demora porque o dinheiro demora. A criatividade não demora. Né? Se a gente tem o dinheiro na mão, se alguém chega aqui para a gente e fala hoje, Rafael, Silvio, senta aí e me entrega um filme, a gente senta e está aqui o pagamento, porque tudo é Pix, gente. Entregou o Pix e sai o mundo, entendeu? O cara pagou tudo, passa na frente tudo.
Se tiver alguém disposto aqui a financiar a gente... Exatamente, ó, tamo começa aí. a trabalhar essa tarde. Tamo aí. Então, assim, chega pra gente aqui agora e fala, vocês dois têm que escrever um filme junto agora, tá aqui o dinheiro, o filme tem que filmar em setembro. A gente faz. Faz um mês de pós em agosto, setembro, um mês, não sei, setembro não faz, porque tem pré-produção, mas filmar em janeiro a gente faz. Fácil. Porque se tudo, agora, o problema do filme que demora é levantar o dinheiro. E dinheiro são fases. Às vezes você tem um dinheiro para filmar, mas você não tem dinheiro para terminar. Porque terminar o filme significa gastar um dinheirão para editar, efeito especial, colorização. A colorização é o Photoshop do cinema. Então, assim, isso demora um tempão para você fazer. Isso também custa um dinheiro. Então, às vezes, você tem um dinheiro para gravar o filme, mas não tem dinheiro para terminar o filme. Aí acontece como aconteceu, sei lá, a Chateau foi isso, não foi? Gravaram o filme, não tinha dinheiro para finalizar, e ficou anos e anos e anos. Então, assim, é uma coisa... A TV é mais controlada, tá? O streaming também, porque geralmente o streaming só chama você para trabalhar quando ele já está com financiamento, já vai colocar, é mais fácil. O dinheiro inteiro. É, o dinheiro inteiro. A TV também, a TV você sabe quanto você vai ter, está aqui o orçamento e tal, papapá, você vai fazer. Agora, cinema é muito imponderável. E não é só aqui não, tá, gente? Eu estou escrevendo um filme agora para o mercado americano, eu escrevi esse roteiro em 2016, e o filme nem está perto de acontecer. Tá? Então, não é só aqui não, essa necessidade de você buscar dinheiro é no mundo todo. O dinheiro não dá em árvore. Se o dinheiro desse em árvore, estava fácil, mas não dá. Vamos lá. Esse moço aqui também tinha uma pergunta. Ah, esse moço aí? Uhum. Vou pensar se eu deixo, tá? Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para ambos. Eventualmente, quando a gente está escrevendo, às vezes nós temos ideias, assim, às vezes de uma cena inteira, ou só uma primeira premissa. Mas você não sabe muito bem para onde desenvolver isso, né? Às vezes você está tentando desenvolver, mas a ideia ela não sai daquilo ali, né? Quais estratégias ou o que vocês geralmente fazem quando a ideia empaca, às vezes, uma cena ou um trecho assim e não sai daquilo? Exato, eu vou lavar a louça. Porque assim, lavar a louça é um movimento repetitivo com água, é fresquinho, o Rio de Janeiro é um inferno, um calor infernal, e aí pelo menos eu estou na água, eu vou lavar a louça. Ou então eu procuro inverter os papéis, eu faço o meu antagonista virar o meu protagonista, o meu vilão do filme vira o meu herói. Aí destrava alguma coisa e funciona. Mas o que destrava mesmo é Pix. O cara vai me pagar, ele destrava tudo, cara. A primeira coisa que você tem que descobrir é onde está o problema. Isso é muito mais difícil do que resolver o problema. Resolver o problema, você vai descobrir que é muito fácil. O problema é identificar o problema. Às vezes, é exatamente o que ele falou, às vezes você tem que inverter o ponto de vista da cena. Às vezes ela não é contada pelo ponto de vista de um personagem, contada pelo ponto de vista de outro. Você tem que entender o que tem de errado, porque se travou é porque você não está concordando com você mesmo. E vocês dois, você e você, não estão chegando a um acordo. Então, vocês têm que chegar a esse acordo. O primeiro passo é esse, você tem que descobrir qual é o problema. Então, de repente, é a locação. De repente, é onde está acontecendo a cena. Entende? De repente, é quem está na cena. Problema é a palavra, provavelmente, que a gente mais fala enquanto está escrevendo o roteiro. Porque existem dois tipos de problema. Os seus problemas e os problemas dos personagens. Você tem que tornar todos os problemas dos personagens, porque é onde está a dramaturgia, onde é útil. Então, você tem que descobrir se tem alguma coisa na tua história que está causando problemas para você. Né? Eu quero uma coisa que, sei lá, é difícil de eu realizar. Então, você tem que descobrir se está causando problema para você. Então, encontra uma forma de que não causa. Descobre como vai ser mais fácil para fazer aquilo. Esse é o problema do personagem. Que se você está travado porque o personagem está diante de uma situação intransponível ou de um obstáculo muito grande, você usa aquilo a seu favor. Porque todo o problema do personagem é história. Então, você vai encontrar uma maneira de... ele está diante de uma parede intransponível, ele vai ter que encontrar uma maneira de fazer isso. Ele vai retornar todo o caminho dele, ou ele vai dar volta no muro, ou ele vai pular esse muro, aí você vai encontrar uma maneira. Mas cuidado para não criar problemas para você.
Vamos lá. A gente tem espaço só para mais 2 perguntas do público, tá? Eu já tinha pedido aqui, calma. Não vai dar para todo mundo falar, calma, deixa eu falar. Não vai dar para todo mundo falar, tá? Mas a gente vai estar lá embaixo depois fazendo oficinas de animação, então todo mundo vai poder conversar entre si, trocar ideias, não é isso? Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Sem ansiedade, tudo vai dar certo, eu juro, mais ou menos. Vocês dois teriam alguma vontade de adaptar um roteiro, por exemplo, de uma história em quadrinho brasileiro ou um livro brasileiro, que vocês teriam vontade de adaptar para TV, sério, ou cinema? Qual seria essas obras? Cara, eu tenho algumas vontades. Assim, tenho um livro, uma série de livros que eu morro de vontade de adaptar, que foi escrito por aquele cara ali, ó, e a gente está tentando há muitos anos, que é a Interpol. Isso é uma delas. Todo mundo fala que o sonho da vida é ganhar um grande prêmio, papapá. Agora, o sonho da minha vida mesmo, é escrever algum episódio de qualquer série do Star Trek. Assim, você quer me deixar feliz, assim, juro, assim, não era Oscar, não é nada disso, não é nada disso. Cara, assim, me dá um episódio, de preferência de uma série que ninguém gosta, tipo Voyager, que é do Star Trek, uma das que eu mais gosto, ou Enterprise, que é a que eu mais gosto e que é a que todo mundo mais odeia. Assim, me deixa escrever um episódio de Star Trek, era o meu sonho. Agora, sobre coisas brasileiras, eu acho que, a gente está falando do almoço, Machado tem muita coisa que dá para atualizar, para se fazer. E eu tenho muita vontade de contar histórias da religiosidade africana brasileira, porque eu sou um bandista, então isso eu tenho muita vontade de contar essas histórias e adaptar essas histórias para a realidade brasileira, porque fala muito comigo. Eu não tinha o que responder até te ouvir. Eu lembrei que na faculdade eu tentei fazer um curta que eu queria muito dirigir. Eu fiz uma adaptação de A Chinela Turca, do Machado, que é uma história incrível, né? E, na verdade, me ajudou muito para o que eu vinha fazer depois. Você encontrou o Testemunho da Chinela Turca, se você ver o filme, vai ver que tem muita coisa do narrador não confiável, que é um recurso que a gente tem em dramaturgia, que é o ponto de vista do personagem, você não tem certeza se é exatamente aquilo que está acontecendo. Adoraria fazer alguma coisa do Machado, de quadrinhos nacionais, eu adoraria fazer alguém já deve estar fazendo o Astronauta, né? Acho que tem até um projeto do Astronauta, do Maurício, né? Acho que tem um projeto, é um personagem incrível, quadro Star Trek, mas tem muito material bom, mas adaptação é uma coisa difícil, gente, é uma coisa complicada, ainda mais quando você trabalha assim, vindo de uma mídia com visual pronto, que nem quadrinhos, né? Em que todo mundo já viu as imagens, vai ser um desafio, inclusive econômico, fazer uma coisa bacana de alguma coisa que todo mundo já conhece, né? Eu já fiz algumas adaptações de livros e é sempre bem difícil, né? A mais recente é Um Ano Inesquecível Verão, foi uma quadrilogia do Prime, baseada em autoras brasileiras. A nossa história era baseada na Thalita Rebouças, um dos contos, e foi um barato, porque é uma história sobre carnaval, que é alguma coisa que eu acho que nunca escrevi na minha vida. Uma história sobre carnaval deve ser a segunda coisa que menos me interessa no mundo. Futebol é a primeira. E eu tenho certeza que um dia eu vou escrever uma história sobre futebol. Porque essa de carnaval eu não esperava. E a primeira coisa que eu fiz na adaptação foi: e se a gente faz a história do ponto de vista de uma garota que não gosta de carnaval? Porque aí foi um gancho que eu encontrei para facilitar a minha vida, porque eu falei para ele ali, você tem que encontrar uma forma de criar problemas para os personagens e facilitar problemas para você. E porque todos os personagens são você também, né? São você também. Então, quando eu encontrei essa personagem, falei, vamos fazer dela uma garota que não liga para carnaval, e ela precisa ir ao carnaval do Rio de Janeiro, e ela acaba trabalhando
nos bastidores do Carnaval, nos bastidores da Portela, e acaba pegando o respeito pelo que é o Carnaval, era muito eu na fase de pesquisa, pesquisando sobre o que é Carnaval e descobrindo que é uma coisa belíssima, e muito mais rica do que imaginava. Né? Então, sequestrei aqui a pergunta para falar de adaptação, mas é um processo difícil, não é fácil adaptar alguma coisa. O moço aqui tinha uma pergunta. Voltei, sou eu. Então, tinha mais uma pergunta aqui, depois a gente vai para a pergunta do Otávio, perfeito? Não era você? Qual dos dois? Pazerinho. Mas tem alguém ali que quer muito perguntar também. Qualquer coisa faz uma rodada final, não? Pode fazer uma rodada. Deixa para o café. Gente, minha pergunta é sobre essa dimensão da palavra escrita, assim, que eu acho que está no relato de vocês dois, tanto a respeito dos livros aparecerem como uma referência até maior do que os filmes, ou então de lembrar o roteirista como um escritor de cena, né? Eu não entendi. Você entendeu? Pode repetir? Posso. É sobre a palavra escrita, a pergunta, que está no relato de vocês. Eu vou continuar, não se preocupe não. Que está no relato de vocês, tanto nessa coisa do livro como uma referência maior do que os filmes, quanto no que você falou do roteirista como escritor de cena. E aí eu fiquei pensando sobre essa dimensão de criar imagem através da palavra. E como é que vocês veem esse exercício? De uma vez escrevendo, né, inevitavelmente se cria... A escrita também é uma arte. Então, a escolha das palavras, o ritmo das frases, vão criando uma poética para o texto do roteiro, que eu imagino que, de vez em quando, vocês se deparem com o desafio, a gente se depara no roteiro, pouco que eu fiz, se depara com o desafio de como transportar essa poética, como ecoar ela nas imagens, né? E como é que você... A poética do texto com a poética do filme, assim... Como é que essa relação estética de uma coisa que às vezes você lê e fala, caramba, eu queria que esse ritmo de escrita também pudesse chegar no ritmo da obra. Como é que vocês veem mais ou menos essa dialética assim, entre a arte do texto e a arte da cena, da imagem? Nossa, pergunta boa, né? Pergunta boa, é. Cara, assim, vamos lá. Acho que, primeiro, assim, apesar de ser uma arte escrita, o roteiro é uma escrita, e quando eu escrevo, eu estou enxergando um filme na minha cabeça. Então, eu descrevo o filme que está na minha cabeça. Óbvio que existe a maneira do escritor. Tá? Então, eu tenho a minha voz como escritor, ele tem, enfim, eu escrevo às vezes com outro cara chamado Gustavo Carnezani, que tem a voz dele e tal. Então, a gente tem o nosso estilo. Mas, eu vou te dizer algumas coisas que funcionam para mim. Primeiro, eu quebro os parágrafos das linhas de ação como planos. Então, como eu estou vendo o filme na minha cabeça, eu vejo isso aqui é um plano geral, é um parágrafo. Eu cortei para um plano conjunto, ou eu cortei para um close, é outro parágrafo. Então, na minha gramática escrita, os planos da minha cabeça se refletem em parágrafos. Outra questão que eu pego muito para mim é a concisão, porque se eu ficar fazendo umas descrições de cena desse jeito, absurdamente poéticas, eu vou ter um problema de entendimento, porque o roteiro é feito para equipe, e a equipe inteira enxergar aquilo ali. E não é só o produtor, nem só o diretor. Às vezes, um cara cuja a especialidade dele não é a palavra escrita, ele não pode ter dúvidas do que eu estou querendo dizer ali. Porque se ele tiver dúvida, a coisa não acontece. Então, eu costumo pegar leve, por exemplo, diferente de quando eu escrevo prosa, eu costumo pegar leve, por exemplo, no meu vocabulário. O meu vocabulário é um vocabulário muito mais pragmático, muito mais simples. Não é simples, simples é uma palavra ruim, mas assim, é muito mais direto e menos rebuscado do que quando eu escrevo poesia, por exemplo. Ou quando eu escrevo outras coisas. A gente não vive só de escrever filme, a gente escreve outras coisas. Mas, assim, existe essa diferença, sim. E a outra questão crucial aí no processo é que essa questão da obra meio é muito importante, mas o roteiro é uma obra meio, a obra final é o filme. Então, o roteiro não é uma obra em si. O roteiro é uma viabilização de uma obra final, que é o filme, né? Então, isso tem que estar muito claro na cabeça. E o terceiro ponto, para mim, crucial nessa história, é que eu procuro fazer a minha escrita de acordo com o gênero que eu estou escrevendo. Então, se eu estou escrevendo... Eu não sou muito de escrever comédia, porque eu só sei escrever um tipo de comédia, que é a farsa absurda sem sentido. Eu não sei escrever mais nada.
Então, assim, minhas comédias são... Por exemplo, tem uma comédia minha que a gente deve gravar agora no que vem, que o cara vai lá no almoxarifado no hospital e pega uma perna e bota... O cara sai com 2 pernas direitas. Então, assim, eu só sei escrever esse tipo de coisa idiota. Assim, eu não consigo escrever uma comédia como ele escreve. Comédias que tem coração e tem alma, não. As minhas comédias são muito farsescas. Mas a minha grande pegada é thriller, ação e horror. Tá? Mas eu já escrevi infanto, por exemplo. Então, quando eu escrevo infanto-juvenil, eu geralmente jogo uma linha, a minha escrita fala um pouco como se eu estivesse fazendo para um público infanto-juvenil. Isso fica muito mais claro quando eu escrevo um argumento. Eu sempre procuro escrever um argumento antes de escrever um roteiro. No argumento isso fica muito mais claro. Então, assim, você pega um argumento meu num filme infanto, ele começa de um jeito. Você pega um argumento meu num filme de horror, ele tem outra pegada. É um livro de horror. Então, eu pego essas 3, separo meus parágrafos por planos, evito um vocabulário rebuscado demais que impeça o pleno entendimento do que eu estou querendo dizer. Obviamente que se um personagem pede um vocabulário rebuscado na fala, ele vai ter. Mas eu estou falando na linguagem do roteiro de uma maneira geral, nas linhas de ação, enfim. Evito um vocabulário muito rebuscado, porque isso pode atrapalhar o entendimento. E tento ser fiel, ao máximo possível, ao gênero que eu estou indo, porque eu acho que isso é importante para o entendimento do clima geral da tua obra. Eu concordo com tudo que o Rafael falou. Eu acho que o roteiro, o estilo do roteiro é o não estilo. É o quanto, né? Porque o objetivo é aquilo que eu disse, é você fazer um filminho na sua cabeça e você projetar esse filminho na cabeça do cara que vai fazer o filme de verdade, que é o diretor. Então, eu tenho que ser claro. Agora, você, por exemplo, você faz isso, você usa descrições que sejam capazes de ser lidas por todo mundo da equipe. E a variedade de recursos de leitura é imensa, é muito variada. Do chefe de streaming, do chefe distribuidora, do produtor, do diretor, dos atores. Então, um ator, por exemplo, se ele fala uma palavra que ele não entende, ele não vai falar aquela palavra. Ele vai falar aquela palavra com um sentido que ela não tem. Então, você tem que tomar muito cuidado em não deixar a tua personalidade de verdade aparecer. Então, a gente é muito ator. Por exemplo, que quando você escreve um personagem, uma coisa que a gente tenta muito é que eles falem cada um numa voz diferente. Então, além da tua narração ser direta para indicar a direção, indicar a câmera, os teus diálogos têm que ser diálogos que, se a gente tampa o nome do personagem, você seja capaz de entender qual dos personagens que está falando. Então, há várias maneiras de fazer isso. Eu trabalho muito com métrica. Então, há personagens que falam palavras mais compridas, falam frases mais compridas, outros falam frases mais curtas. Eu evito gíria, porque gíria elas envelhecem muito rápido. Você bota uma gíria num filme que vai levar 20 anos para ser feito, vai ficar ruim. Então, deixo isso para o último tratamento de filmagem. Eu gosto muito de leitura de roteiro. Minha primeira leitura de roteiro foi altamente traumatizante. Eu falei, nunca mais vou numa leitura de roteiro de algo que eu escrevi na minha vida. As seguintes foram maravilhosas. As leituras de roteiro, a gente ouve os atores falando. Então, eu vou com o roteiro e uma canetinha, já mexendo nos diálogos durante a leitura. O ator já falou de um jeito diferente que eu escrevi. E eu achei que estava melhor, eu já estou ali mexendo, já estou pegando o improviso dele e já transformando em diálogo. Que vou chegar em casa, vou melhorar aquilo ali, às vezes vai para um outro lado diferente, mas vai na intenção do que ele disse. Então, já encontro uma forma do ator mesmo falar. Então, é isso. Eu não estilo. Assim, são vários estilos que você vai utilizando no teu roteiro inteiro. Para a descrição, para aquilo que acontece visualmente, o quanto mais claro e direto, melhor. Para o que os personagens falam,
aí você vai trabalhar com chaves diferentes para cada personagem. Porque, assim, eu amo o Woody Allen, assim, um dos meus diretores favoritos. O Woody Allen é o cara que todos os atores falam como Woody Allen. Aaron Todos. Sorkin também, né? Aaron Sorkin também. É a mesma pegada. Tem também. Mas eles podem, a gente deixa. A gente deixa. Tirando eles, o Almodóvar, tirando esses caras, gênios, todo bom roteiro, cada personagem fala de uma maneira diferente. Então, é um trabalho do roteirista. Se você ser bons ou não os diálogos é uma outra questão. Mas a primeira coisa é cada ator tem uma chave de diálogo diferente. Alguma coisa que a gente falou aqui foi da tua pergunta? Beleza. Agora a gente deixa o Otávio falar, né? Um pouquinho. E falar para deixar para o café. É rápida, mas eu acho até que você já respondeu. Porque vocês falaram sobre a adequação do roteiro aos atores, não é isso? E quando não é um ator? E quando é um Sérgio Malandro da vida? E quando é sei lá, uma Kéfera, que eles não são atores? Como é que o roteirista se vira? Porque essas pessoas certamente elas em si são personagens, né? Então o roteiro vai ter que se adequar a elas. E aí? Eu tive as duas experiências, que ele citou exatamente a Kéfera e Eu sou ruim. o Sérgio. No caso da Kéfera, ela é extraordinária. E a gente sabia exatamente o que ela era capaz de fazer. Então, eu assisti muitos vídeos dela. O Efada era o primeiro filme que ela fazia. Mas ela tem um jeito de falar que é muito dela. E a gente escreveu muito em cima do que já sabia que ela ia falar. E, para minha surpresa, ela improvisa pouco no filme. A gente tanto imitou ela falando. A Bárbara do Vivier trabalhou comigo nesse processo de diálogos. Eu e a Bárbara, a gente chupou tanto dos vídeos dela que na hora de falar ela falou exatamente como estava no roteiro. No caso do Sérgio foi uma experiência muito, muito diferente de tudo que eu já fiz na vida. Porque a gente escreveu um tratamento baseado, eu e o Ulisses de Matos, que você deve conhecer, Ulisses. A gente escreveu um primeiro tratamento inspirado no show dele. Assim, eu nunca fui um fã de Sérgio Malandro, eu vi isso como um desafio, que eu queria trabalhar com a produtora do filme, que é a Glaucia Camargos. E aí ela me levou para ver um show do cara, e eu fiquei maravilhado. Falei, cara, isso é muito bacana. Ele tem uma forma de comunicação com o público dele que é sensacional. Vamos fazer essa história, vamos contar. A gente inventou uma história que é muito parecida com a história que vocês vão ver no filme. E fizemos um primeiro tratamento. E a produtora adorou, o primeiro diretor do filme amou, e o Sérgio leu e falou, eu não consigo fazer, porque eu não sou um ator. Ele falou isso, eu não sou um ator. Eu não consigo interpretar um personagem que vocês estão criando, tem que ser o Sérgio Malandro. Tem que falar, as falas têm que vir de mim. Eu falei, cara, como a gente vai fazer isso? Aí a gente ficou tentando no método tradicional e não dava certo, não andava. E por isso que o filme acabou demorando tanto. A gente finalmente decidiu o seguinte, já passou um ano com uma reunião fixa, toda sexta-feira, na casa do Sérgio Malandro. Eu, meu corroteirista, Ulisses, a produtora, o Pedro Antônio, que seria o primeiro diretor, ele virou produtor. E a gente pensava cena a cena. E o humor da cena vinha dele, e a gente escrevia. E se for assim, escrevia com ele. Cada vez um pouquinho, isso demorou um ano. Então, um ano eu tinha um compromisso toda sexta-feira. Às vezes o Sérgio faltava ao compromisso, e era na casa dele. Então foi. Então, assim, foi. E eu moro no Recreio de Bandeirantes, e é pra Gávea, mas assim, foi surreal. Mas, gente, eu gosto muito do resultado. O filme está muito bacana. Está muito bacana. O Sérgio está lá acreditado como argumentista também.
e a história vem dele. A história é ele. Gosto muito do primeiro ato, que é os problemas de ser Sérgio Malandro, né? Então isso vinha muito dele. É isso. Eu convido vocês a ver o filme em janeiro. Acho que vai ser um filme bem maneiro, um filme de cinema bom. Bom, é isso, pessoal. Queria agradecer aos nossos palestrantes. Queria agradecer ao pessoal que nos acompanhou aqui com as Libras. Muito legal. Queria agradecer ao Leandro também e a todos vocês por estarem aqui prestigiando. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Vamos lá, gente, continuando. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, o pessoal que está online, a gente vai dar uma pequena pausa, tá? Depois a gente volta para o prêmio. A gente vai dar uma geral do que vai estar lá embaixo, vai ter umas atividades bem legais lá embaixo. A gente vai ter uma paciência agora, com calma. A gente já vai descer, tá? Isso. A gente vai tirar uma foto. A galera tá doida para tirar foto com vocês, para falar com vocês. Então, assim, calma, espera um instantinho. O que a gente vai fazer? A gente lá embaixo a gente vai ter umas oficinas de animação. O pessoal aqui que vai dar as oficinas de animação, eles vão preparar as oficinas para vocês, para a gente poder se divertir todo mundo lá embaixo durante um tempinho bom, entendeu? Então a gente vai esperar só um tempinho aqui, uma paciência, e a gente já volta para descer com vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Vai todo mundo dar certo, hein? Todo mundo junto.